Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já deixar aqui a minha gratidão para você que votou. Fomos eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes. Como gratidão, subi todos os episódios do YouTube lá pro Spotify que vocês pediram tanto. Sobe, Renato, subi. Agora, os 158 episódios do ano passado está lá no Spotify para você assistir o momento que quiser. E hoje um tema muito importante. Vamos falar sobre empresas familiares, como transformar relações em vantagem competitiva. E eu trouxe dois convidados hoje, ó, tava muito tempo para conseguir trazer aqui. Leandro e Léo Campos, muito obrigado pela presença. O prazer é nosso. Que beleza. Que bom que deu certo agora, né? Enfim, deu certo. E trazendo uns dados muito importantes, para mim foi até chocante quando eu fui atrás desses dados, porque eu acho que você aí que é dono de academia ou tem sua própria empresa, geralmente são empresas familiares, você fala, e aí, como que eu vou fazer a sucessão? Meu filho não quer, meu sobrinho não quer, minha esposa não quer, e você fica com aquele elefante branco que foi o seu sonho, o seu esforço, mas será que o seu filho tem a mesma vontade que a sua? Tem as mesmas habilidades que você tem? E aí eu puxei alguns dados, 90% das empresas brasileiras têm perfil familiar, representando cerca de 21 milhões de unidades ativas, segundo o IBGE, que eles empregam 75% da força de trabalho. Então, 30% dessas empresas chegam à terceira geração, só 15% sobrevivem a ela. E a gente vai falar sobre isso. Você que está nessa fase de fazer a sucessão da sua empresa, a gente vai comentar muito sobre isso. Mas Leandro, Léo, comenta pra gente, como falamos em empresas familiares, muitas pessoas pensam que é apenas negócios administrados por parentes, mas na prática, o que realmente caracteriza uma empresa familiar? Bom, é um assunto complexo, mas que a gente adora. A gente empreende juntos, né? Somos irmãos, empreendedores. A gente fala que a gente é empreendedor raiz, né? Mas basicamente o que caracteriza é você trabalhar em família. Isso é a primeira coisa. Obviamente tem que trabalhar em família. A relação ela parte de casa para dentro e da empresa para casa, né? E existem algumas características que eu não gosto de trazer elas como preponderante, porque quando você vai profissionalizando, você não deixa de ser uma empresa familiar. Exato. Né? Mas basicamente é relações entre pai, filho, esposa, esposo, né? Marido e mulher, que trabalham juntos, empreendendo no mesmo CNPJ, no mesmo desafio. Basicamente é isso. E quando a gente tem essa mistura, como você falou, esposa, marido, filho, a gente tem muita coisa se mistura. A emoção, às vezes história familiar. Isso às vezes pode ser bom, pode ser um risco, pode ser uma força. Como que é toda essa mistura de emoções quando traz de casa para dentro do trabalho? Fala de emoção, Léo. Fala, Léo. O Léo gosta de falar de emoção. A emoção, ela tem que servir aquela chama que te faz você dar o primeiro passo. Né? Então, se você for pegar as empresas familiares, a maioria delas vem de experiências que a pessoa teve na vida e ela resolve empreender, montar o seu negócio. Então, ela tinha uma dor, ou tinha uma paixão, ela vai e abre o seu negócio. Ela tem aquela energia, aquela gana. Já conforme vai passando o tempo, aquela energia vai mudando. Ela vai descobrindo que não é só da emoção que vive um negócio. Precisa de outros conhecimentos, precisa de outras maneiras de fazer perpetuar aquilo. Quando começa a vir as novas gerações, ou quando vai para dentro da família, a família não pode gerir o negócio na emoção. Ela tem que ser na estratégia, ela tem que ser um pouco mais racional. Aí é o grande problema. Porque como que a gente vai falar que família não pode ter emoção? E nós somos movidos por emoção. Somos por emoção. Né? A gente tem medo, alegria, raiva. Mas em tomada de decisão, a gente fala, você que é dono de empresa familiar, a gente sabe que é difícil separar as coisas. Mas quando você traz a emoção para se transformar em paixão de negócio, mas para tomada de decisão, usa o pensamento, como o Léo disse, analítico, estratégico, racional, você vai reduzir muito mais o risco de cometer um erro, né? E é cultural, né? O povo latino, a gente é mais emoção, visceral, mais contato. E aí, que momento que a pessoa tem que ligar aquele gatilho ou aquela pontinha ali de emergência que a empresa está deixando de ser um negócio e passa a ser uma extensão da própria família? Ô, Renato, muito legal essa sua pergunta, porque assim, a gente classifica uma empresa
por fases, assim como a gente classifica a fase de um ser humano, né? Então a gente começa sendo bebê, né? Criança, depois você fica adolescente e adulto. Então as 3 macrofases acontecem dentro das empresas. Exato. E a gente consegue definir cada uma delas. Quando você é bebê, você precisa do quê? De leitinho. Leitinho é o quê para a gente que é empreendedor, né? Capital de giro. A gente precisa sustentar a operação, você precisa ter dinheiro para a empresa se manter. E nessa fase, a gente ainda não sabe andar direito, a gente está tateando, a gente precisa de muito suporte. A gente levanta e cai. Levanta e cai toda hora. Não é assim? Empresa não é assim? Agora a gente vai para a fase adolescente. Ali a gente começa uma necessidade de profissionalização da empresa. Porém, adolescente é desengonçado, não é? Então a gente ainda está desengonçado, a gente começa a melhorar alguns processos, alguns procedimentos, a gente já começa a questionar, será que eu contrato agora por amizade ou faço um critério mais rigoroso para trazer um profissional mais qualificado? Então, nessa fase adolescente, o proprietário, o dono, a empresa familiar, ela já começa a pensar assim, eu não sei se eu preciso estar em todas as posições jogando. Então a gente já começa a redefinição de papéis. E aí, se amadurece e passa nesse processo todo, aí é adulto. E o adulto ele já toma decisões mais conscientes, já está mais profissionalizado. Nesse momento é que a empresa familiar pode ousar e empreender em outras áreas, porque isso é um grande erro também. Muitos de nós mal abrimos um negócio, a primeira unidade a gente quer ir para a segunda e a terceira. Você ainda está criança, você está bebê e você quer tomar decisões que um adulto tomaria, né? E o mais importante é que, assim, aonde é o perigo? São nas mudanças de fase. Quando você é criança e você está mudando para a fase adolescente, você não saber fazer essa migração é um problema. E quando você é adolescente e vai migrar para o adulto, também é um problema. E pode chegar, em alguns momentos, algumas empresas, devido ao governo, devido à situação que você está vivendo econômica, que quem é já adulto precisa de novo da energia da criança. Né? Daquela se reinventar. De se reinventar, de buscar novas tecnologias. Então, ela precisa emprestar um pouquinho daquela energia lá do passado para se manter agora. O ideal mesmo, você vai abrir o seu negócio, você deveria profissionalizar o máximo antes de sair. É claro que a gente sabe que a gente está no Brasil, se vira nos 30, né? Mas o ideal é você tentar separar na saída. Né? O papel de cada um, responsabilidades, mas a gente, na prática não é isso que acontece. Mas eu diria que eu não passaria da fase de criança para adolescência sem querer se profissionalizar, sem querer realmente redefinir papéis e organizar a estrutura. E aí eu fiquei com uma dúvida, acho que o público aí do outro lado também. Que momento que eu começo a perceber que eu tenho que fazer essas mudanças e se eu devo fazer essa mudança? Porque que nem aquele restaurante que começa a ficar cheio, eu vou abrir uma segunda unidade, vou aumentar o tamanho, só que você vai precisar de mais funcionários, você vai precisar de um processo maior e às vezes o retorno financeiro não vai ser aquele, porque uma coisa é ele pequeno, outra coisa é quando você aumenta esse tamanho. Quando eu descobrir se eu preciso ou se eu devo mudar de uma fase para outra? Um dos indicadores é a demanda. Né? Às vezes você está aumentando a demanda e não está dando conta de fazer a melhor entrega que você fazia no começo quando era uma boutique. Né? Porque tudo que começa você está ainda naquele capricho cuidando dos detalhes. Começou a aumentar a demanda e os processos não estão adequados para poder atender. O treinamento, sua equipe não está adequada. Então você começa a olhar para o time. O time está defasado em relação à cobrança de mercado. Você começa a olhar para o tempo de entrega dos seus serviços e trabalhos ou tempo de atendimento. Está defasado também. Então, são indicadores que você precisa correr para profissionalizar. Já deveria ter feito, né? Mas que está na hora. E se você olhar para o seu caixa também. Então, se você tem um mínimo de saúde financeira no caixa, significa que você está fazendo uma boa gestão e aí sim você pode ousar a dar um salto um pouco maior. Então, é um conjunto de fatores que você observa, né? E a vontade de crescer, né? Tem muita gente que tem uma vontade imensa de crescer. Então, a gente sempre aconselha, né, Léo? Organiza a casa. Seja muito criterioso. Olha para dentro como se você estivesse criticando quando você vai num outro estabelecimento. Porque a gente faz isso com facilidade para o outro. Mas para nós... Olha para dentro, tá? Como é que é a minha gestão? Eu me contrataria? Eu me contrataria como gerente de uma empresa? Como dono de uma empresa? Eu contrataria os funcionários que eu tenho hoje se eu tivesse cuidando de uma rede grande de restaurantes ou de academia? Se a pergunta for, não sei, então corre. Corre para se profissionalizar antes de fazer esse salto de expansão. É aquela famosa
análise que o jardim do outro, a grama do outro Tá sempre- está diferente da minha. É isso aí. Porque eu acho que esse é um ponto também. Que horas que eu posso observar? Você tem que estar de olho no mercado. Você tem que ver o que está acontecendo no mercado. E não só do seu segmento. Então, vamos pensar, as academias de natação. Então, elas não adianta só olhar para o mercado que ela está vivendo. Ela pode buscar experiências em outros mercados para falar, putz, isso é interessante. Né? Mesclar um pouquinho essa experiência, às vezes, faz a gente dar um salto, dar um né? salto. Eu que falo muito de criatividade, e a criatividade vem de você conhecer outros mundos. Você ficar muito focado no seu mundo, você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Exato. Para você fazer diferente, você tem que ver outros mundos, que nem na natação. Às vezes você vai atrás do teatro, do circo, dos fantoches e traz para dentro da piscina. E aí a gente tem dois perfis de empresas familiares. Tem aquela que tem o dono e contrata toda a família ali para ser os seus colaboradores, ou tem aquela que são dois sócios, que é a mesma família. E tem aquela família, aquela empresa que não é familiar. O que muda na dinâmica e na gestão nesses perfis de 3 empresas que eu falei? É uma coisa interessante, né? Eu acho que o primeiro ponto você tem que parar para pensar assim: você demitiria o seu pai, seu irmão ou sua mãe? Ali você já começa a analisar. Você demite? Você pode demitir? Daí a maioria das pessoas vai falar, cara, não posso. Né? Não tem como. Você vai demitir sua mulher, sua esposa, né? Seu marido? Putz, é complicado. Então, você tem que começar a analisar por aí. Né? Quem eu posso demitir e quem eu não posso demitir. Depois, você tem que analisar como são as suas relações. Negócios, todos os negócios têm a ver com relações. Relacionamento, aquilo que você aprendeu dentro de casa. Né? Então, assim, se eu aprendi dentro de casa a tratar bem as pessoas, eu vou ter uma empresa com um atendimento fantástico. Se eu for de uma família mais bruta, mais dura, eu vou tratar mal, às vezes, o cliente. Então, essas experiências dentro de casa favorece muito para você olhar o perfil. Basicamente, quando você fala de uma empresa familiar, imagina eu e o Léo na nossa intimidade de irmão lá desde pequeno. Então, a gente teve momentos legais, a gente brigou, a gente quebrou vidraça, a gente ficou com ciúme um do outro, a gente teve inveja um do outro, o pai deu mais atenção para um, deu menos atenção para o outro. Deu um brinquedo Deu um para brinquedo para um que o outro não gostou. Tem algumas mágoas. Algumas diversas várias mágoas, né? A gente costuma dizer que família é um lugar onde você se desenvolve como ser humano. E a empresa também é esse lugar. Só que quando você abre uma empresa, você leva para dentro da empresa, no seu inconsciente, as mágoas, os medos, os ranços que a gente tem um do outro. Eu já sei como quando o Léo levanta uma sobrancelha. Levanta a sobrancelha, olha lá. Quando ele levanta a sobrancelha, eu já sei que o Léo tá puto da vida, então eu já falo assim, cara, tá bravo. Essa intimidade que a gente carrega de casa, ela vai para dentro da empresa. Então, muitas vezes, quando eu estou numa tomada de decisão, estou sentado eu e o Léo, vamos supor, e tem meu pai aqui, que foi o cara que fundou a empresa. E meu pai faz um comentário. E eu já sei que o Léo é um cara reativo, porque eu aprendi isso com ele em casa. E eu sou mais passivo. Estou fazendo hipoteticamente, né? Imagina que essa dinâmica familiar, ela vai se replicar dentro da empresa. E com julgamentos inconscientes. E eu conheço a cara do Léo. Quando o Léo faz isso, é porque o Léo está contrariado. Porque ele já falou que esse jeito do meu pai agir irrita ele. Está entendendo? Então, existe uma dinâmica inconsciente, e muitas vezes até consciente, que mistura muito mais as emoções, o conhecimento que eu tenho do outro, tudo aquilo que eu vivi, ele vai para dentro da empresa. Não que uma empresa que não seja familiar não tenha essa dinâmica, a diferença é a intimidade. É muito louco, né? É, intimidade. Vou falar uma coisa que... Intimidade é uma... Pip. Por quê? Quando você tem intimidade na sua casa, as pessoas às vezes não entendem. Você vai casar, você é todo educado, todo simpático, né? Antes do casamento, né? Daí, depois de um tempo, a intimidade vai fazendo o quê? Você vai fazer xixi de porta aberta, né? Você vai relaxando. Agora, imagine dentro da empresa, essa intimidade vai junto. Então, o pai acha que pode falar com o filho de qualquer jeito. O filho acha que pode falar... A gente, em algumas empresas que a gente trabalha, às vezes estamos numa dinâmica, o filho levanta e começa a falar um monte.
A gente fala, como assim? Aqui é uma empresa. Como você pode falar assim com um homem? Com Não o é seu nem chefe, com o né? seu chefe. A pergunta é simples. Você trataria o seu funcionário que você não conhece da forma que você trata o seu pai, o seu irmão, sua irmã? Você vai dar um feedback para um funcionário. Você estrutura o feedback, você começa dizendo para ele, olha, o motivo do nosso encontro é esse, eu estou vendo algumas não conformidades, eu percebi você repetindo esse padrão, eu gostaria de sugerir um ajuste na rota do seu comportamento ou da forma de você trabalhar. Agora imagine eu fazendo isso com o Léo. Léo, eu gostaria de falar com você, você que é meu irmão, eu sinto que você ultimamente, a primeira frase, ela fala, não vem com esse papo, não. Eu já te conheço, eu sei quando você vem com esse papinho, fala na minha cara, o que eu fiz que você não gostou? Não é assim? A diferença é clássica, né? Eu só sei que eu senti falta do bonequinho do pelúcia do M grandão que você tinha no programa. Faltou O esse emoji nosso, né? Faltou, Faltou, né? emoji. Faltou. Faltou, mas a gente falou, é muito lindo que a gente traz toda a teoria. Eu que dou muito palestra, aula em faculdade, a gente traz os slides, é tudo lindo no slide, mas na prática é muito diferente. Quando esses conflitos de casa acabam chegando na empresa, que dicas você daria para não acontecer isso com frequência? Olha, uma dica terapêutica. É terapêutico. A primeira pergunta é, vocês querem perpetuar o negócio ou vocês querem que o negócio vire pó? Primeira pergunta. Joga limpo na mesa. Você quer continuar o negócio? A família tem vontade, força, desejo que esse negócio continue? Porque muitas pessoas não perdem só o negócio, né, Léo? Perdem a própria família. E essa é a parte mais triste, né? Quando um empreendedor familiar perde o negócio, ele está perdendo a família. Quantas famílias se desfazem depois de que um fracasso financeiro, né, de um negócio? Segunda coisa é assim, chegamos a um consenso que a gente não quer perder o que a gente construiu, que vale a pena a gente lutar pelo negócio e pela família. Deveria ser assim, né? Que a gente tem força de vontade, determinação, que está todo mundo desarmado para seguir. Chegamos nesse consenso? Pede ajuda. Contrata especialistas. Ah, mas eu não consigo. Chama um amigo, chama gente de fora. Porque a gente se autorregular é uma coisa. A gente trazer gente de fora, falando, apontando, é muito mais fácil quando vem uma pessoa de fora. Né? Por exemplo, você vê muito isso em academia, né, Renato? Às vezes o cara está lá patinando, chega um consultor. O cara vai falar para os funcionários aquilo que você, como dono, fala a vida inteira. Mas parece que o cara não ouve. Quando você traz alguém de fora, parece que vira uma chave. O cara, faz sentido isso. E as pessoas se transformam. Então, essa energia que vem de fora, com a experiência, quando você contrata um especialista ou um consultor, pensa que você está contratando um funcionário que atendeu 300 empresas. Que funcionário você contrata hoje que passou por 300 empresas? Né? Então, quando você contrata um consultor... Quantos cursos você já deu hoje? Agora eu vou entrevistar o Renato, brincadeira. Ixi, muitos. Quantas pessoas já passaram nos seus cursos? Acho que mais de 20 mil fácil. Imagina o que é ter o Renato numa condição de consultor, não tô dizendo conselheiro, orientando com a experiência de ter dado aula para 20 mil pessoas. Então você não está. Então trazer pessoas com experiência faz uma diferença tremenda e salva vidas. Mas assim, tem que buscar. A gente sabe que a realidade da empresa familiar não é aquela que está sobrando, às vezes, dinheiro no caixa. Ela tem que se reinventar, tem que pensar. Vai atrás de um amigo. Mas não vai atrás de qualquer amigo. Aquele que vai dar um conselho que ele não entende. Aquele que gasta mais e você vai pedir um conselho financeiro para o cara. Você não pode buscar esse tipo de amigo. Você tem que buscar alguém que realmente vai te elevar o nível de visão. Cara, faz uma crítica no meu negócio. O que você enxerga aqui? O que você vê de oportunidade? Às vezes, ou a maioria delas, as pessoas vão falar e vão dar dicas para a gente de formas desastrosas. Porque a gente não aprendeu a se comunicar. Então, muitas vezes, as pessoas vão falar coisas para a gente de forma desastrosas, mas... no fundo, tem um conteúdo importante. Pega o que te interessa. Pega o que te interessa. Não precisa... ele usou uma palavra que está tudo feio aqui. Cara, esquece a palavra feio. Né? Busca assim, cara, ele está mostrando que talvez está faltando algum processo, algum procedimento, alguma visão, alguma atitude que pode impactar no seu negócio. Eu concluiria dizendo assim, tenha coragem de olhar você ou a empresa como realmente está. Olha para os números. Os números não mentem, os relacionamentos não mentem,
O seu corpo não mente, né? Sua pele não mente, tudo é resultado. Então, você tem coragem de olhar para todas as dimensões da sua empresa, para a parte financeira, de vendas, de marketing, a equipe, sua gestão, seu modelo de gestão, a cultura da sua empresa? Se você tiver coragem de olhar para isso e sem querer se defender ou se proteger, porque não é sobre defender o que não está bom. Não, é enxergar onde você pode melhorar. É outro passo para aí você trazer quem realmente vai te ajudar a resolver. O Léo falou uma coisa importante, que às vezes a empresa acaba e seu relacionamento também acaba. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que eu estava num ano, acho que foi 2018, eu passei o ano inteiro, tive 2 finais de semana. Todos os outros eu dei curso, palestra, estava sem agenda. E eu tinha um amigo que tinha uma empresa junto comigo e ele sempre falava, Renato, vamos fazer um curso online, e eu não tinha tempo. Eu consegui gravar o curso no Natal, então eu passei o dia 25 com a minha família, eu saí do almoço de Natal, gravei dia 25 à tarde e dia 26 o dia inteiro. E no dia 27, 28, eu viajei para o Japão. E eu deixei o curso para eles editarem. E o sonho meu, da minha esposa na época, era viajar para o Japão. Fui, fiquei um mês no Japão. Quando eu voltei, o curso já estava editado, estava tudo. Fomos fazer o lançamento. Na primeira noite, foram 189 cursos vendidos. Só na noite. Então, coloca aí um preço de R$300 aí pelo curso. E aí era 50 para eles, 50 para mim. Daqui, depois de alguns dias, cai R$2.000 na minha conta. E aí eu tento ir atrás, converso com o financeiro, não, mas é isso mesmo, isso mesmo. No final, eu não recebi aquele dinheiro. E aí eu volto para casa, porque a gente esperava aquele dinheiro para pagar a viagem, que a gente tinha ido. Já estava contando com aquela grana. Falei, então, não recebi. Como você não recebeu? Você tem contrato? Falei, não, foi boca a boca. Mas você não fez nenhum contrato? Não, foi boca a boca. Aí começam as brigas, porque minha esposa é mais preto no branco, eu sou mais social, então confio muito nas pessoas. No final, não recebi. Tive a briga no relacionamento, a gente chegou a separar. Então, foi uma coisa que era da empresa, foi para dentro de casa. E a gente falou do problema de levar esses problemas para dentro da empresa. E quando acontece ao contrário, os assuntos da empresa começam a virar assunto de jantar, churrasco, e aí começa também a ter problemas familiares. Você acha que a gente tem que levar esses assuntos para casa, porque às vezes são importantes, ou você não deve falar nunca quando chega em casa, tem que compreender, casa é casa, trabalho é trabalho. É difícil, né? Eu acredito que os extremos não devem existir. Né? Fala assim, não, então não mistura nada, não leva problema para casa, não leva problema de casa para a empresa. É mentira, não funciona porque é o ser humano. O ser humano está conectado em tudo. Né? O que você tem que só olhar assim, põe tudo em cima da mesa. Se eu levar essa situação hoje para casa, vai fazer bem? Será que vai colaborar? Ou se não, assim, eu preciso de um apoio da minha família por um assunto da empresa. Pô, será que eu não vou reservar? Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um tema agora, mas a gente vai falar só 10 minutos, que eu preciso dividir, mas estabeleça uma ordem para isso. Não usa toda... Eu e o Leandro, a gente passou por essa fase, nos nossos melhores e piores momentos, mas eu acho que nos piores momentos isso é mais intenso, que você leva tudo para casa, tudo tem que ficar discutindo, daí você abre uma latinha de cerveja, daí você abre uma garrafa de vinho, daí e fica. Eu acho que é como se você estivesse bebendo veneno 24 horas. Eu acho que esse é o maior problema. Então, separa um tempo, se você quiser, para tudo. Uma coisa que a gente fala muito nas nossas mentorias, né, para empresas familiares é tudo vai do acordo. A gente chama de consigna. Isso. Qual que é a consigna que nós temos em família? A gente pode sentar e falar, vamos montar uma consigna, o que vale? Então, não vale falar na hora da janta? Não vale. Vale falar no carro, voltando para casa? Vale. Quando a gente vai assistindo um filme, ninguém toca no assunto, ninguém mexe no celular, tudo vai do acordo e da maturidade da empresa e da família. Por quê? Como eu disse, você está numa fase criança, é natural, você vai levar para dentro de casa porque você está jogando em 50 posições. Se é o financeiro, se é o comercial, se é tudo. Né? Se é o administrativo, faz parte. Eu começo a amadurecer a estrutura, será que não está na hora de revisitar, refazer essa consigna, esses acordos? Então, o que vai valer a partir de agora? Entrou em casa, game over, não se fala mais nisso porque a gente não precisa falar mais nisso. Significa que a gente talvez esteja sendo ineficiente em conversar as coisas que precisam dentro da empresa. Mas eu concordo com o Léo. Dizer que nunca mais vai acontecer, eu acho que não. Vai mais de você vigiar. Manja o orar e vigiar sem cessar? É isso.
A gente ficar de olho para a gente não ficar repetindo o padrão, né, Léo? Eu e o Leandro, a gente criou uma técnica para que essas pressões da nossa vida, do dia a dia, interfira menos, ou em casa ou no trabalho. Muito Se bom. chama post-it-se. Post-it. Ó, vale a pena você prestar atenção nessa técnica, que ela ajudou bastante a gente nos nossos Porque qual o relacionamentos. problema? O problema de relacionamento, que é em todos os lugares, é sentimento, é emoção reprimida, são visões equivocadas e é particular. Eu estou sentindo. Às vezes o que eu estou sentindo não é o que ele está sentindo. Então a gente criou essa ferramenta que é simples. Pega post-it, fala assim, ó, você tem 5 minutos para você escrever num papel o seu sentimento do dia de hoje. De 3 a 5. De 3 a 5. Então eu vou lá e coloco, estou irritado, eu estou com medo, Eu estou estou triste, inseguro, estou eu estou inseguro. triste. Ou senão você não sabe, não quer falar sentimento, fala, cara, eu estou, sei lá, esquisito. Eu estou, sei lá, sensível demais. Não sei, você pode também não saber explicar o que está sentindo. A segunda parte é você ler e explicar um para o outro. Então, a regra é, quem está recebendo o meu post-it, né, minha condição, não pode manifestar nem expressão facial. Nem Porque sobrancelha. Isso, não, porque Nada. se ele levantar a sobrancelha, eu já paro de falar. Nada. Ele tem que ser neutro e acolher. Então, eu vou começar lá dizendo assim, ó, eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque a gente acumulou 3 semanas sem a gente organizar o estoque e isso está me deixando desesperado porque a gente vai receber uma auditoria agora e eu não sei o que a gente vai fazer. Ou senão, nessa fala, a pessoa pode falar assim, eu estou preocupado porque sabendo como você é e como eu sou mais organizado e você é um pouquinho mais bagunceiro e a gente está com um problema nessa área na empresa. Ou eu posso dizer assim, eu estou preocupado porque meu filho está com uma dor de garganta que não passa 3 semanas e eu estou aqui na empresa, mas minha cabeça está lá. Então, assim, é para colocar coisas que você está sentindo naquele momento. A regra do outro é não manifeste. Depois troca. Depois o outro vai falar isso para você. Depois que ele falou, aí sim vem a segunda pergunta de ouro. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu pergunto para o Léo. Ó, você está preocupado com a minha desorganização? O que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou, cara, eu sento com você e te ajudo a organizar isso. Que eu sei que você tem mais problema de organização e não tem problema nenhum. Então, E às vezes é assim, né? Você está trabalhando entre marido e mulher. Daí você pode falar naquele momento, falar assim, sabe o que eu estou percebendo? Você está indo dormir muito tarde, ficando no celular. Então, posso te dar uma dica? Olha, reduz um pouco essa questão do celular. Vamos ler um livro que tem a ver com os problemas que a gente tem na empresa. Ou se não, vamos ler um livro que tem a ver sobre autoconhecimento. Então, você olha como que é louco. Uma simples ferramenta, ela vai fazendo repactuações nos seus relacionamentos. recapitulando, post-it. Escreva de 3 a 5 sentimentos. Enquanto um fala, o outro só ouve, depois troca. A pessoa que está recebendo isso aí não pode fazer expressões faciais, nem de alegria, nem de contestação, nem chorar junto com você. Espera. E no final você pergunta o que eu posso fazer para te ajudar. Mas tem que ser verdadeiro. E se a pessoa responder nada, nada é nada. Não, porque tá vendo? Eu ofereço ajuda, você não quer. Não, nada. Só de você vazar o sentimento, você consegue organizar as relações familiares. E eu quero ir para um ponto importante que eu faço muita consultoria pelo Brasil em academias. Eu vejo um problema recorrente que outras empresas devem ter aí, porque a grande maioria das academias é um sonho de alguém. Alguém tinha aquela vontade, aquele desejo, aquele amor e tinha habilidade para aquilo, resolveu abrir a academia e aí tem o sucesso por anos. Chega uma hora que acaba a energia dessa pessoa, ela quer passar isso para alguém e aí não tem uma sucessão. O filho já tem outros gostos, tem outras habilidades, a família não quer. Como que é essa parte de sucessão? Que etapas são importantes? Porque como a gente falou no início do episódio, quase nenhuma empresa chega na 3ª ou 4ª geração depois de abertas. É interessante, porque sucessão é uma coisa que todo mundo olha e fala, cara, todo mundo gostaria de ser um sucessor, ou um herdeiro, digamos assim, né? O sucessor, na verdade, é aquele que vai receber a empresa, o legado, e vai perpetuar na função. Né? O herdeiro não, ele só recebe e aí ele decide o dinheiro que ele vai fazer. Mas uma coisa interessante é assim, se você, desde o primeiro dia que você abre a portinha do seu negócio, vai empreender e você volta para casa e olha para o teu filho e fala assim, puta, tô cansado. Nossa, que porcaria. Nossa, que... Para pensar.
aquele sucessor que um dia ele vai olhar para ele e falar, cara, eu não quero isso não. Tô vendo meu pai reclamar, minha mãe brigar toda hora. Tô vendo eles brigando, tô vendo eles não se entendendo. Então, muitas empresas começam a falhar a sucessão dentro de casa. Olha que louco. Eu levo o problema para dentro de casa e estou preparando esse sucessor assim, cara, ele não quer, a não querer. Então, a primeira coisa, vigie aquilo que você não está gostando dentro da empresa para não levar para dentro de casa. Segundo, começa a olhar para o seu sucessor e perguntar, será que ele tem a mesma habilidade que eu? Será que ele precisa gostar da mesma coisa que eu gosto? Porque muitas famílias, às vezes, não vai ter o herdeiro Ctrl+C e Ctrl+V do pai e da mãe. Nunca vai ter. Não vai ter, mas ele pode ter um misto. Então, o pai, por exemplo, ele pode ter feito graduação em educação física, foi se formando, e aí ele abre uma academia. Vamos ver, o sucessor ele não foi, ele foi para a área de administração. Tecnologia. Economia, tecnologia. Como que eu faço para esse cara olhar para essa empresa, mas com as características dele? Como você vai colocar tecnologia no ambiente da academia? Como você vai colocar essa parte administrativa, essa parte de inovação dentro da academia? Então, acho que é o segundo passo. Como você trazer essa nova energia. Terceiro passo. É o cara que está no bastão, fala assim, putz, eu tenho que ser humilde o suficiente para poder buscar uma ajuda nesse processo migratório de sucessão, que é o desmame, né? Como que eu vou fazer sucessão se eu não quero... Olha, eu te dou o copo, mas eu fico segurando. Não. Ou te falo com o jeito de você usar esse copo. Exatamente. É isso, usa desse jeito. Não, você não está errado. Você não está errado. Fica no controle, né? Eu já faço isso há muito tempo, tem que ser usado desse jeito. É isso. Nossa, é muito costume, né? Falar empresa familiar. Não mexe nisso, eu faço isso daí há tanto tempo, tá dando certo, fica assim. Se você identificou que você tem um sucessor dentro da sua estrutura familiar, se ele está engajado, tem paixão para tocar o negócio, o terceiro passo é isso mesmo, é você prepará-lo. E para ser melhor do que você. Né? Estudar o que você não estudou, correr atrás do que ele ainda não correu atrás, porque a sua energia... Uma coisa importante falar aqui, Renato. Muitos negócios nascem de dores. Como assim? Então vamos pegar o caso do Samuel Klein. Ele cria as Casas Bahia porque ele nasceu num campo de concentração, conseguiu fugir de lá e a dor de ver famílias sendo dizimadas deu a energia para ele construir Casas Bahia. Não vou entrar no mérito do detalhe, mas ele ajuda o quê? Famílias pobres, necessitadas, a terem seu lar lá. Terem condições de ter de sua montar família. Sua casinha com os móveis e tudo mais. Então, olha, a dor dele gerou isso. Já os filhos não passaram por isso. Então, vem com outro... Ele precisa encontrar uma outra motivação. Lembrando que motivação é facinho da gente lembrar que é o motivo da ação. O que faz você agir. Então, se você não nasceu com a motivação do seu pai, você vai ter que encontrar outro. Ou do seu tio, não sei quem é que vai fazer a sucessão. Então, é sempre muito importante a gente olhar para esse detalhe de enxergar se o outro não só tem habilidade, se ele tem competência e paixão, se eu quero. Às vezes a paixão está suja porque viu o pai brigar, viu o pai estressar, viu o pai chutar todo mundo. Ou a mãe, né? Fala o pai, mas pelo amor de Deus, não me culpem, que é homem e mulher. E aí acaba ficando com aquele sentimento de, cara, ter um negócio é coisa ruim. Então você vai precisar reconstruir isso, né, Léo? Exatamente. Então a gente colocou muita coisa nesse balaio aí. Você é louco. Você é louco. Então, vamos imaginar o dono ali, tá com a empresa. E aí ele olha para baixo. O filho não tem aquela motivação, como você falou, motivo para essa ação. Ele tem outras habilidades, como vocês disseram, da tecnologia, só que geralmente a resistência de quem já está há muito tempo no trabalho, de trazer uma inovação, uma coisa diferente, já é um bloqueio. Não vou trazer tecnologia, vai gastar dinheiro, vai me dar problema, tá tudo redondo aqui. Como você preparar um sucessor e não um herdeiro? Que outras dicas vocês dariam aí para esse dono que está nessa cintura aí? Para mim, a gente fala muito disso nas nossas palestras, né? Que a profissão do futuro se chama liderança, ser líder. É a profissão do futuro. É um cara que não tem partido, é um cara que tem visão sistêmica, que tem voz de comando,
Tem confiança. Que tem confiança, que modela, está disposto a modelar, ensinar o outro. Então, por si só, se você preparar seu filho ou seu sucessor para ser um líder com essas características e muita flexibilidade cognitiva, porque aquela rigidez é também um líder só patina, ainda mais no dia de hoje que tudo muda o tempo todo, você já tem um cara bem apontado aí para ser um bom sucessor. Treina ele para isso e já tá preparado já. E tem muita coisa que a sociedade impõe na gente e a gente acha que é o certo, que, entre aspas, é o padrão. É que nem eu tenho que fazer faculdade, tenho que casar, ter filho, tudo padronizado. E as empresas também são assim. Então eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu sucesso e eu tenho que passar para os meus herdeiros. Só que às vezes não é assim. Às vezes você não precisa passar para sua família. Às vezes você pode passar para outra, vender a empresa. Que momento você tem que fazer essa decisão e quais são as outras possibilidades? Vou responder de uma maneira muito objetiva. Se você olhou para dentro da estrutura e você realmente não enxergou que tem ninguém para fazer a sucessão, aí vem um processo de desapego. Ou você profissionaliza, vai para o conselho da empresa, tira todo mundo de dentro e perpetua a empresa. Exato. Consequentemente, aí você vai para um outro processo, que é preparar os sucessores a se tornarem conselheiros, né, para sentar numa cadeira diferente, que é da operação. Isso pode acontecer também. Então, se eu olhei para dentro, verifiquei, ninguém quer, ninguém tem o perfil, mas o negócio está ali, dá dinheiro, é rentável, então eu não preciso vender. Até mesmo porque o sucessor tem a ver com a operação. Ele tem que sentar na cadeira de operação de quem criou, né? Do dono, digamos assim. Mas ele pode virar um conselheiro. Se ele sobe para o conselho, é outro nível. Ali a gente pode criar novos negócios, novos mercados, então a empresa já está um pouco mais madura. Se eu olhei e a pessoa está lá dentro, aí você tem que montar uma jornada de sucessão, uma trilha, cursos, preparações, desenvolvimento de liderança, participar de grupos de empresário, participar de treinamentos de sucessão, tem muito treinamento disso, e não é só colocar o seu sucessor, é você, dono, ir junto, porque como que você vai fazer essa integração do passado com o presente para o futuro? Então você tem que estar presente também. Então, se eu olhei essas estruturas, acho que é muito fácil, né, Léo, da gente definir. Você tem o caso também daquelas empresas que têm funcionários antigos. E daí você fala assim, putz, cara, esse cara está há tantos anos comigo, acho que talvez chegou a época de eu dar uma participação. Uma participação para ele. Mas não é nem participação do lucro. Eu vou dar uma parte do negócio para ele. É um ponto delicado, porque assim, dono, o corpo de dono pertence à mente e o espírito de dono. O corpo de um funcionário pertence a um corpo e espírito de um funcionário. Não que não pode coexistir, mas você tem que ver se esse funcionário vai ter a energia de dono que você está esperando dele. Tem isso também. Ele vai assumir as responsabilidades que você assumiu durante todo esse período. Né? Porque dono é aquele que, assim, faltou dinheiro, ele tem que arrumar. Tem dinheiro sobrando, ele tem que pagar todo mundo e depois sobra para ele. É isso aí. Essa é a mentalidade do dono. Então, você pode sim escolher os funcionários mais antigos, falar, pô, talvez aqui a gente consiga trazer... Faça sentido, Faça sentido. Existe isso. Mas eu acho que sempre tem que avaliar. Este cara que eu quero trazer para o meu negócio vai fazer o meu negócio crescer? Porque não adianta você trazer alguém para dentro do corpo da empresa se é para ficar no mesmo. Não, tem que crescer. Se a gente não crescer, se a gente não evoluir, até mesmo no nosso processo de envelhecimento, a gente está crescendo como alma. A nossa alma está ficando mais madura, a gente está ficando mais experiente, a gente está ficando mais calmo, tolerante. Então, é uma evolução eterna. Os negócios também. Sempre tem que progredir, crescer. Sabe uma coisa que a gente fala muito, eu e o Léo? Quando a gente fala de sucessão ou de legado, para mim a palavra mais forte é legado. Exato. Porque às vezes eu posso fechar um negócio, eu posso decidir encerrar o ciclo, eu posso decidir vender um negócio. Tudo vai da análise sistêmica que você vai fazer com seus familiares, com sucessores. Tá, vamos vender um negócio. O maior legado é você ter preparado essa pessoa para ser um líder e um dono de negócio. Exato. Se ele vai empreender amanhã em vender pipa, não sei, qualquer coisa, quiser vender sorvete na praia, com a mentalidade
que você desenvolveu para ele, aí eu vou te falar que aquela energia empreendedora, de resiliência, de força de vontade, de honestidade, isso é legado. Então, a visão que eu tenho sobre sucesso e legado, que a gente fala muito, é assim, se eu olhar para aquela pessoa fazendo qualquer outra coisa e eu ver a minha porção empreendedora, a minha energia dentro do meu filho, do meu sobrinho, quem quer que seja, né? Eu tive uma pessoa que sentou nessa cadeira, o Ronaldo Pires, que é dono da academia Viva Wellness, lá de Araraquara, que ele está fazendo essa sucessão. Ele fez esse olhar para dentro, não viu ninguém na família para fazer essa sucessão. Ele resolveu fazer isso com os colaboradores. Que legal. A cada ano ele vai passando uma porcentagem maior da empresa. Mas acho que o principal que ele fez, ele está treinando esses sucessores com treinamento de liderança, de gestão de pessoas. E o mais importante é que ele está deixando as decisões nas mãos dessas pessoas. Ótimo. Então, ele está saindo de cena. Porque eu acho que também uma dor de deixar esse legado é você deixar outras pessoas a tomarem decisões diferentes das decisões que você vai tomar, mas tendo a mesma cultura que a empresa tem. Então, não pode fugir. Então, não, você viu o pessoal fugindo? Não é bem assim. Você pode fazer, mas dentro da academia eu tenho esses princípios, essa missão, esses valores. Então, eu fiz essa entrevista, eu vou deixar o card no final para quem tem curiosidade de ver. E a gente mudando de assunto, acho que um dilema também na academia familiar é no momento da contratação, porque é muito cômodo eu contratar meu irmão, contratar um sobrinho, ele vai vir com salário às vezes menor, vai trabalhar um pouquinho mais, eu já conheço o que ele vai fazer ou não, mas às vezes o cômodo custa caro. Como equilibrar a confiança e competência na hora da contratação? Você falou tudo. Paga barato para entrar e caríssimo para sair, né? Não só caro financeiramente, como às vezes você olha para o funcionário e ele dentro é uma pessoa super bacana, mas você bota ele para fazer um atendimento, é um cara que não gosta de pessoas, não se relaciona bem, né? E pela afinidade, pelo afeto, você coloca lá, não foi nem preparado ou não tem nem o perfil para jogar naquela posição. Toda contratação deve ser feita por skill da posição que você vai contratar. Então quais são as características funcionais e comportamentais que aquela pessoa precisa ter? Então o que ele precisa saber na questão operativa e o que ele precisa ter de características, e se não tem problema, você não tem todas, mas você pegar, você coloca lá, o cara precisa ser empático. Precisa ser empático. Ele precisa ter boa comunicação. Estou falando só de soft skill. Né? Aí não, ele precisa aprender a saber mexer em Excel, ou precisa manusear arquivo, não sei. Né? Você colocou lá. Aí você faz a análise e fala, essa pessoa tem esse perfil. Aí você vai capacitar e preparar, porque não adianta ter o perfil, você precisa fazer a adequação à sua cultura e ao seu jeito de fazer. Né? As grandes empresas, elas falam das ferramentas de assessment. Né? O cara faz lá um monte de teste, um monte de dinâmica de grupo, ou seja, eu diminuo o risco de contratar errado. Você não vai eliminar, mas você diminui o risco. Numa empresa menor, é mais difícil, mas não impossível. Podemos fazer alguns testes. Hoje em dia a internet tem aí tanto teste, tanta ferramenta para avaliar um modelo mental, o perfil, fazer um teste técnico, fazer a pessoa dar uma aula experimental. Tem várias formas de se fazer. Um ponto importante é você ter regras. O que significa? Quando a pessoa vai entrar, você tem que ter regra para ela entrar e já deixar certo a regra para sair. Porque às vezes a gente confunde. É meu irmão, é meu amigo, tal. Vamos na parceria. Cara, é um grande problema. É um grande problema. Nunca ninguém parou para pensar que quando você vai casar, você assina um documento. E naquele documento já fala de algumas regras que você tem quando você vai terminar. Então, eu casei lá, comunhão de bens, comunhão não sei o quê, parcial, não é isso? Total. Você já tem as regras do jogo para sair. Então, todo mundo sabe. A mesma coisa é quando a pessoa entra na empresa. Tá, legal, vamos fazer o seguinte. Precisa estabelecer metas. Você tem que estabelecer qual a expectativa que você tem no trabalho da pessoa. E quais as datas de análise. O que significa? Vou te avaliar em 3 meses, em 6 meses, em 9 meses, em 12 meses. Se não trouxe resultado, com carinho. É pai, é mãe, é vó, é tio, é prima, não pode ficar. Porque nós temos que trazer resultado. Você, aposto que no seu relacionamento, você tem que levar resultado para sua esposa. Não é? Ela tem que se sentir acolhida, desejada, ela tem que se sentir o seu carinho, o seu respeito.
Então, dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Você tem que entregar resultado. Assim como o patrão, o dono, né? Que já não existe mais. Me lembrou o Silvio Santos, agora é o patrão. Oi. Ele precisa também entregar resultado para o funcionário. O funcionário tem que ter confiança nele, tem que saber para onde está indo. A empresa, eu tenho que apresentar para esse cara e falar assim, minha empresa hoje tem, 100 alunos, eu pretendo nos próximos 3 anos triplicar o número de alunos. Para isso, eu vou ter que usar a técnica de vendas assim ou... De retenção. De retenção, o que tiver que fazer. Estratégia, né, Léo? A estratégia e apresentar para o cara. Se nesse período que ele iniciou não for cumprida as metas e as regras, infelizmente, não dá para continuar. Desde que você fez o seu papel, né? Você tem que fazer seu papel como gestor, orientador, colocar os indicadores que você quer que ele trabalhe, aí sim. Depois de se esgotar nessa tentativa, aí pode cortar. Acho que você falou importante. Primeiro, fazer uma boa contratação, que eu vejo uma dificuldade aí de gestores e donos de academia. A gente contrata como contratava no século passado, por perfil técnico. Então, eu olho a melhor faculdade, quem fez o melhor curso, eu faço para ele dar uma aula ali, quem deu a melhor aula, só que depois eu mando embora para o perfil comportamental. Exato. Não consegue trabalhar em equipe, não chega no horário. Perfeito. E essa é a maior dificuldade. Então, primeiro você tem que mudar a forma de contratação. E aí tem o segundo, que você começa às vezes a contratar não só famílias, você começa a contratar amigo, que às vezes você nem conhece tão a fundo. Ele é aquele cara que é legal de tomar aquela cerveja no final de semana, de sair comigo, mas no dia a dia, no trabalho, não é a mesma pessoa. Ou pior ainda, quando é amigo do amigo, olha, tem um amigo que está com uma dificuldade, você não podia dar uma ajuda para ele? E aí você fica trazendo várias pessoas para dentro dessa empresa. Ou você contrata a filha do amigo. Não, minha filha agora... Não, acabou de se formar. Se formar, vai lá, vai trabalhar na nossa recepção, não é assim? A gente passou por algumas situações, né? A nossa sorte que a gente preparou antes a saída. Então, quando aquele pacote que chegou para a gente trabalhar, elaborar e tal, a gente chegou para os nossos amigos e falou assim, já deu o prazo de validade dela. Tudo que ela tinha que aprender aqui dentro, agora ela tem que ir para o mercado. Porque você também tem que fazer isso. E aí você falou da parte de você ter esse contrato e já deixar isso bem claro, mas como você quebrar esse contrato e falar para ela, vai ter novos ares e ela não ficar com essa mágoa? Olha, essa eu vou pegar. Essa eu vou pegar porque eu aprendi, não era assim. O Léo, a gente sempre foi... O Léo tem um apelido entre nós, carinho. Como você disse, você contrata por competência e demite, né, por hard skill e demite por soft skill, que é comportamental, que ela está insatisfeita, ela está mal-humorada, ela está atendendo mal, ela está errando, ela está frustrada. E você consegue chamar e falar, olha, não é aqui que você vai conseguir se desenvolver. Você está ajudando quem? Só a sua empresa? Não. Você está ajudando a pessoa a seguir um caminho, um rumo e buscar aquilo que faz ela feliz. A gente tem um slogan que é tudo é pessoal quando se trata de negócios. Cara, o emprego é um lugar, o seu trabalho é um lugar onde você se desenvolve como ser humano. Como pessoa, onde você desenvolve habilidades, tolerância, assim como um casamento. Né? Então, você tem que trabalhar 8 horas do seu dia num lugar que você não está feliz ou com uma pessoa que não está fazendo a sua empresa feliz ou saudável. A gente tem que ter maturidade para... E a gente fala, né? Com carinho e respeito, você pode falar tudo. Tudo. Com carinho e respeito. Se a pessoa entender que o que você está passando para ela tem carinho pela forma como você está lidando e tem respeito pelo ser humano, você pode falar tudo. Pelo contrário, você tem a obrigação de colaborar. Porque a mesma coisa você tem que entregar para esse colaborador. Cara, eu te dou a chave para você me trazer tudo que você quiser com carinho e respeito. Você também pode me mostrar se eu estou indo para o caminho certo ou para o caminho errado, né? E para quem está aí do outro lado, se identificou, falou, nossa, eles estão pegando na minha ferida. Onde mais vocês conseguem auxiliar esse dono de academia, dono de empresa, para uma sucessão, para uma contratação, ou para uma profissionalização, tirar esse lado familiar, ou manter e deixar ele mais forte? Como vocês podem? O que vocês têm de projetos aí? Muito bom, né? A gente é meio polvo, assim, a gente é apaixonado por negócios, empreendedorismo, por pessoas, né? Então, eu e o Léo, hoje a gente tem um trabalho de mentoria para empresas familiares, conteúdos, treinamentos, palestras, mas que realmente a gente empresta o nosso lado vicariante, que é a nossa vivência
como donos de negócio, né? Nós temos meio século de vida, empreendendo desde moleque, desde 14 anos de idade. A gente começou vendendo cachorro quente na rua. Então, a gente é empreendedor raiz mesmo. Então, quando a gente é chamado, a gente primeiro faz um diagnóstico para entender qual é o cenário, quais são os riscos, quais são os modelos mentais, qual é a linha do tempo daquela empresa. Qual é o como ela histórico, foi, né? histórico, a gente fala muito de sucessão e legado, eu preciso saber de onde veio, qual foi a energia criadora desse negócio, aonde está emperrando. Né? Então, a gente empresta um olhar sistêmico para primeiro fazer um bom diagnóstico e aí a gente faz as simulações. Olha, se for por aqui, eu acho que vai patinar. Aqui já é um pouco melhor e tal. E em cima disso, a gente conecta com outros parceiros de negócio. Não adianta falar que a gente faz tudo. Então, você está precisando de uma trilha de treinamento específico. Então, é isso aqui. Ó. Você está precisando rever sua folha de benefício aqui. Ó. Você precisa estruturar um RH mínimo, porque a empresa cresceu e você não está cuidando de pessoas. Você precisa ter um novo processo de contratação. Então, a gente empresta esse olhar sistêmico. É isso, né? Esse é um dos negócios. Esse é um dos negócios. Posso falar outro? Pode, lógico. Sabe o que eu gosto de falar, né? Outro negócio que a gente tem, Que tem a ver com falar. Tem a ver com falar. A gente lançou uma metodologia agora chamada Pode Educar, que ela vai do sexto ano, pega sexto, sétimo, oitavo e nono do ensino fundamental e depois oitavo e nono do ensino médio. E a gente usa o podcast, o videocast, a linguagem de mídias sociais pela língua portuguesa para se conectar com o aluno. E eu quero dizer que está sendo um sucesso, estou muito feliz. A gente é apaixonado por comunicação, por desenvolvimento de pessoas e por educação. Então, a gente quis investir nisso agora, trazendo essa nossa experiência de comunicador e gestor, mas para a molecada, na escola. A gente está bem feliz. E a gente trabalha também com palestras, né? Então, a gente tem um talk show corporativo que a gente faz dentro das empresas, um programa de TV para falar de diversos assuntos, aquilo que a empresa está precisando trabalhar, porque às vezes todo mundo que vai dar palestra é aquele formato às vezes mais cansativo, que as pessoas não conseguem se conectar. Então, para você se conectar, você tem que entregar coisas a mais. E a gente montou esse talk show aí que a gente está rodando aí o Brasilzão. E o que a experiência da TV auxiliou nesse talk show de vocês? É verdade, né? A gente apresenta um programa no canal BMC News que a gente entrevista alguns empreendedores. E nesses programas a gente começou a ver cada vez mais o lado humano do empreendedor. E a gente falou, cara, olha como as pessoas, as que a gente acha que são, né, de outro mundo, pelo império que construíram, como elas se desarmam quando a gente fala de negócios, de legado, de família. E se a gente levasse esse jeito mais leve de falar com a câmera, de conversar, de fazer gincana, talk show, perguntas para o mundo corporativo? Então, veio um convite de um executivo que a gente entrevistou num dos programas nossos, né? E aí a gente foi fazer na empresa dele e falou, cara, é isso. Esse modelo de palestra é legal, mas o talk show, o que você está fazendo com a gente aqui, a gente está sentindo em casa com você, ou na piscina. Estamos nadando com você aqui, né? E para quem quer saber mais, quer entrar em contato com vocês, onde que acha? Rede social? Legal. Leandro e Léo Campos, tudo junto. Instagram. No Instagram, YouTube, Leandro e Léo Campos, você vai encontrar a gente lá. E pode mandar um direct lá que a gente vai responder na hora para você. Quiser contratar para palestras, mentorias, chama a gente. 2 irmãos apaixonados por pessoas e negócios, né, Léo? Isso aí. Queria agradecer muito ao Leandro e ao Léo. Agradecer também a você que ficou aí do outro lado, você ficou até o final. Compartilha essa entrevista, ela fez sentido para você. Segue o nosso canal, ativa a notificação e também agradecer os nossos parceiros, a Flot, que está com material novo que você precisa adquirir. Você já pensou o que acontece com o material quando ele é descartado? Uma raia, por exemplo, de 25 metros, geralmente 6, 8 raias. O que acontece com esse material após o descarte? Após 2 anos de estudo, a Flot acabou de criar a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, e eles já prometem levar isso para os outros materiais da Flot. Então você está fazendo o seu compromisso com o meio ambiente, está na hora de você mudar as raias da sua academia. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, preencha o cadastro sobrasa.org e receba um kit gratuito na sua casa para você começar os seus projetos sociais. São mais de 17 mil voluntários, 17 ações por dia pelo Brasil inteiro.
A plataforma Educar, com mais de 200 cursos online para você estudar aí no conforto da sua casa. São 100 professores envolvidos. Se você quer levar essa equipe também para um curso presencial, só chamar a gente no direct. O aplicativo da sua Introec que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica ou coloque as suas próprias avaliações dentro do aplicativo. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Metade do preço do concorrente. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Muito obrigado, Leandro, Léo. Muito obrigado mesmo. Ao SampaCast, que faz esse sonho uma realidade. O Maurício aí nos bastidores. Muito obrigado e até a próxima entrevista.